Há uma lenda oriental de muitos anos atrás, que conta a história de um mestre, seus discípulos e o mais destemido dos guerreiros. Juntos, eles enfrentaram um gigante para poder conquistar o mundo. Um vai derrubar o outro para conquistar o mundo, mas uma guerra linda, uma guerra dentro do campo de futebol. Dentro do campo você tem que pensar em derrubar o adversário, o campeão europeu, e nós tínhamos uma única oportunidade e não podíamos deixar escapar. Eu acho que encarar o Barcelona naquela época era difícil, não era fácil. O super time, sempre teve esse super time. A gente já conhecia o Barcelona do torneio Teresa Herrera. Nós ganhamos 4-1 deles lá, em La Coruña, e a gente já sabia mais ou menos como eles jogavam. É claro que foi uma outra partida, eles estavam na fase de pré-temporada, e nós sabíamos da importância do jogo, da dificuldade que seria maior lá em Tóquio. A gente passava nos aeroportos lá na Espanha, todo mundo parava e aplaudia, assim, era um time que dava show, né? No comando daqueles homens que ganhavam aplausos, havia um mestre. Ele e seus ensinamentos. Faça o movimento correto. Se concentre para realizar cada ação. Só a repetição pode levar à perfeição. O estilo do Tele Santana era também para extrair o máximo de cada jogador. Ele treinava esse jogador exaustivamente, a linha de passe, cabeceio, domínio de bola. Para a batalha que valia o mundo, um local neutro e desconhecido. O Japão é tudo novidade, né? Para nós era novidade, para mim principalmente, eu nunca tinha ido ao Japão. Eu acho que a chegada uma semana antes, a preparação, fuso horário, alimentação, né? Então, quando nós chegamos lá em Tóquio, aí sim, a concentração total era no jogo contra o Barcelona, que era uma partida só. E a gente sabia que o Stoichkov era o craque da equipe, que o Koeman tinha aquela jogada de lançar, de fazer um lançamento de 50 metros, ele tinha um bom passe. Tinha o Bekenstein, que era o ponta esquerda, Laudrup, que era também um dos maestros da equipe. O que os tão afamados rivais pareciam desconhecer é que a soberba pode ser a mais pesada das companhias. Arrogante. É isso aí. O time deles, naquele período, que é completamente diferente do Barcelona hoje, era um Barcelona arrogante por aquilo que nós escutamos eles falarem. Então não é que eu estou falando o que o outro falou ou que o fulano me vendeu, não. O que nós escutamos. Pela arrogância que eles entraram dentro de campo achando que ia ganhar de São Paulo fácil. Quando nós entramos num túnel que perfilou os dois times, né, o Barcelona, São Paulo, eu sempre entrava atrás do Raí, que era o capitão, e o Zubizarreta era o capitão, estava em primeiro ali na fila, puxando. Quando eu dei a mão, ele cumprimentou o Raí, quando eu dei a mão para cumprimentar o Zubizarreta, né, na sequência, eu fiquei com a mão esticada e não teve reação dele, né? O Zubizarreta pegou a bola, pôs embaixo do braço, ficou ali de frente. Então, eu fiquei mal, né? Paguei um mico ali, falei, caramba, né? O Koeman virou para mim e disse assim, vocês ganharam lá no Teresa Herrera em La Coruña de 4-1 de nós, mas aqui a gente vai devolver o 4-1. Eu disse para ele assim, eu só quero dizer uma coisa para você, essa partida não vai para os pênaltis, porque a gente vai ganhar no tempo normal. Havia chegado a hora. Ali a guerra começa e o couro come, né? Homens dentro da arena, perfilados, alinhados, só espera de um sinal para atacar. Começa a decisão do Mundial Interclubes. Parece ser mesmo um roteiro de todas as lutas que merecem ser contadas. Quem se dá bem primeiro é o falastrão. O Stoichkov pegou a bola na intermediária, eu acho que ele não tinha nem tocado na bola ainda, pra você ter uma ideia. Então ele pegou uma bola de fora da área, ele bateu lado de fora do pé. Eu percebi que na hora que ele bateu, foi uma coisa assim, sabe quando você fala, putz, tomei o gol. Não deu para saltar, porque a bola tomou a curva por trás, né? E ela viajou mesmo, pegou efeito, entrou no ângulo, não tive reação. Foi uma pena ali, né? Foi triste a situação, você, tomar um gol, né, nessa hora. Você acha que se não fosse um time tão maduro e confiante como o São Paulo, poderia ter definido a partida ali. Para se recuperar do golpe era preciso muita força.
não só na mente. E depois daquele gol, eu cheguei pro Ronaldão e disse assim, Ronaldão, o negócio é o seguinte, se você deixar o Stoichkov dominar de novo, ele vai fazer de novo o outro gol, porque ele é craque. Então sabe o que você faz? Joga ele na pista. Porque final, meu, final vale tudo. O Ronaldão deu uma pequena chegada nele, daquela gentileza do Ronaldão, e aí eles acabaram perdendo realmente um dos melhores jogadores deles. Acho que a partir daquele lance ali, ele sumiu no jogo. Mas é o guerreiro que domina a técnica que pode fazer o maior estrago. A bola volta da direita para a esquerda e a bola chega no Miller. Estava numa fase fantástica. O Palhinha meteu para mim em profundidade e eu, assim, fração de segundos, entortei o Ferrer. E aí o Raí sabia que eu colocava sempre aquela bola ali rasteira para ele fazer o gol. Ele sempre fez gol assim, com essas bolas metidas que eu dava para ele. E daí ele cruza, ele tem um cruzamento que a bola sempre vem meio, já com uma curva, girando assim, que tocou, ela já vai em direção ao gol, né? E aí mesmo que foi meio na meia altura, né, difícil, eu só tive o trabalho assim meio de botar o corpo numa posição, né, para fazer tocar em mim e em direção ao gol. Só que ali eu errei o passe, que a bola tinha que ser rasteira. E a bola foi alta, aí ele tentou sair, na verdade, ele tentou sair para deixar a bola passar. Só que não tentar sair, bate na barriga do Raí e acaba entrando. Quer dizer, a sorte também ajuda um pouco, né? Claro, claro. Toda ajuda é bem-vinda. Até mesmo aquelas que não se sabe de onde vem. Tem algumas imagens que fica nítida, clara para nós até hoje. Agora, não sei de onde ele surgiu, né? Quando nós olhamos a bola entrando, que nós vimos do lado assim, aquela alminha lá, que era o Ronaldo Luiz, nós falamos, olha que beleza. Primeiro ponto, segundo salvo. Espetacular, Ronaldo Luiz. E ali surgiu o anjo da guarda ali mesmo e tirou novamente. Acho que vai ser difícil esse time ganhar da gente hoje. Final do primeiro tempo no Estádio Olímpico de Tóquio. São Paulo, Barcelona. Na pausa daquela batalha, uma conversa olho no olho. Nela, se destaca o mais destemido dos discípulos. E o Raí falou, gente, tem 100 e poucos países assistindo, né, esse jogo. Nós vamos ser reconhecidos no mundo todo, né, por esse resultado. E nós temos uma coisa a mais, que eles não têm. O Barcelona pode ter o mesmo preparo físico nosso, pode ter uma técnica também parecidas, mas acho que ele não tem essa união aqui, essa cumplicidade, né, se gostar um do outro, desse grupo aqui, eles com certeza não têm. Né? Ir além das palavras. A atitude pode ser o maior exemplo do líder. E o Raí, ele foi sempre um cara decisivo, né, para o nosso time. Nos momentos mais difíceis, ele sempre foi eficiente, né? Era uma jogada que a gente tinha ensaiado, que eu tinha tentado durante o ano, mas nunca tinha dado certo. Mas veio numa posição ali que cabia bem aquela jogada, né? Quando saiu a falta, assim, eu já tinha na cabeça que tipo de cobrança que eu ia fazer, né? Com aquela jogadinha ensaiada. Minha participação foi 1000%, pô. Se não fosse meu pezinho parar a bola pro Dom Raí meter aquela curva do lado contrário do Bizarreta, não teria o gol, pô. Nós ensaiamos essa falta, ó, o ano inteiro, não acertamos uma. Naquela jogada ensaiada, quando eu tirei pro Cafu, quando você tira ali, o lado de fora da barreira fica aberto. Então o goleiro deu os 2 passos, 1 ou 2 passos, assim, pensando que eu ia colocar por fora da barreira. E aí que eu fiz a curva, né, que eu também já tinha tentado em treino algumas vezes, mas também é uma bola difícil, né, você pegar a bola com curva para cair no canto do goleiro, do próprio goleiro. Mas eu estava ciente que essa era a melhor opção para principalmente aquele momento do jogo. Eu lembro depois, até nas imagens, né, quando eu faço o gol, eu corro pro Telê, nas poucas vezes que eu não faço o gesto meu que geralmente eu fazia quando eu fazia o gol, mas foi meio totalmente intuitivo, inconsciente. Saí correndo para uma homenagem para ele, mas ali eu já acho que só o fato de querer fazer uma homenagem já estava sentindo que era nosso. Um golpe certeiro para encerrar a disputa e deixar claro quem agora teria o mundo nas mãos e nos pés. Quando você olha pro placar assim, que você fala, puxa, falta 2 minutos, cara. Meu Deus, você tá a 2 minutos da glória, da conquista total. Apita a noção, São Paulo é campeão do mundo! O São Paulo é campeão do mundo! Passa um filminho
de tudo aquilo que eu sofri e ter o momento agora de trazer alegria para todos que acreditavam em mim. Você chorar mesmo de saber que toda aquele sofrimento que você teve, né, desde a infância, né, vem, sabe, o filme, né, da onde eu nasci, quer dizer, você começa a falar, caramba, eu tô aqui hoje, pô, campeão do mundo, né? É o jogo mais importante da carreira, acho que o jogo que representa um momento também especial da minha carreira. Acabou o jogo, a gente comemorou dentro do campo e depois ali no vestiário, a imprensa toda italiana, europeia, tudo ali. E aí, né, lógico que a gente tirou a casquinha deles, né? E foi assim que o gigante caiu diante de homens que usaram a arte mais letal que pode ser vista em gramados. Futebol arte. Você sempre está sonhando com um título e um título importante como esse. Então, a vida toda a gente sonha, e principalmente quando tem a oportunidade de chegar. As oportunidades que tive para chegar num título mundial foram 2 Copas do Mundo e agora essa decisão interclubes. Portanto, desde que entrei na seleção brasileira, o pensamento era voltado para um título mundial. Com muita qualidade, com muita competência e com um jogo de encher os olhos. Barcelona sempre foi um gigante, mas enfrentou um gigante do outro lado também. Era como se fosse o momento, o grande momento de um sonho, né? Um garoto, né, que sonha em ser jogador de futebol um dia, 5 anos, em qualquer lugar do país, né? Você chegar a uma final de mundial e fazer 2 gols, um sonho que se passou, mas que era real. Lendas? Como saber quais delas não nasceram de um sonho? Obrigado, heróis campeões do mundo, a mestre Tele Santana, do nosso primeiro título mundial, dessa grande alegria que vocês proporcionaram a toda a nação são paulina.